Senhor Jesus, a todos. Esse é o nosso primeiro de alguns cultos online e que você, ao estar aí na sua casa, você possa também acompanhar os louvores, as leituras bíblicas, a oração, e que nessa noite nós possamos estar juntos num só propósito, num só objetivo. E eu quero convidar você, nesse início de culto, a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 4. Esse é um texto que é uma oração do Senhor, e eu quero começar esse culto exatamente com esta oração. Acompanhe comigo. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: quando orares, dizeis: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoas os nossos pecados, pois também nós perdoamos qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas nos livra do mal. Essa é uma oração de Jesus, e eu gostaria de começar esse culto lendo, com os irmãos esse texto, e assim também orando ao Senhor, pedindo a Ele que fale aos nossos corações nessa noite, que ministre em cada vida, que ministre em cada coração. Você que está aí, do outro lado da tela, que você possa sentir também esse fortalecimento do Senhor. Nós não estamos fisicamente juntos, mas estamos em espírito, ligados num só corpo. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, e nós te agradecemos, ó Pai, por esta noite. Te louvamos, ó Deus querido, porque do outro lado, ó Deus, estão os teus servos, ó Pai, todos juntos, ó Deus, num só propósito, que é estarmos, ó Deus, neste momento, focados, ó Deus, ligados no Senhor, ó Pai. Fortalece a nossa fé, fortalece o nosso ânimo, que nós possamos, ó Deus, a cada dia, ó Pai, estarmos juntos, ó Deus, muito mais fortalecidos, ó Deus, pelo poder da fé e pelo poder do amor. Nos ajuda, ó Pai, que o Senhor esteja santificando cada vez mais a nossa fé, fortalecendo, ó Deus, os nossos vínculos em família e fortalecendo-nos, ó Deus, como irmãos. Fala conosco, ó Deus, neste culto, usa o teu servo, usa os louvores, ó Pai, em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, gostaria que você na sua casa mesmo adorasse ao Senhor, pois Ele é o único digno de reinar sobre as nossas vidas. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o mundo sol.
escutas quando clamo e acalma meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio.
noite, minha irmã. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos. Hoje é domingo, dia em que costumeiramente nossa comunidade se reúne para adorar ao Senhor como família, como corpo de Cristo que somos. Mas infelizmente, devido à atual situação em que vivemos em todo o território nacional, entendemos que precisamos nos proteger ficando em casa. Entendemos que nos protegendo, estamos protegendo nossa família, nossos amigos, nosso próximo e até aquele que não está próximo. Mas diante de tantas notícias ruins, é possível que você ou alguém que você conheça esteja se sentindo mal, assustado, desesperançoso ou até aterrorizado diante de tudo o que está acontecendo. E essa angústia é compreensível, porque a falta de toque, a falta do abraço, a falta do afago, somado a tantas notícias ruins, podem sim trazer um mal-estar. Um mal-estar que não é necessariamente físico, mas principalmente psicológico e até espiritual. Por isso eu quero lhe falar sobre uma pessoa que você considera muito, uma pessoa que você admira muito, uma pessoa que você considera poderosa, capaz, inatingível, uma pessoa que vivenciou as sensações e as angústias que muitos de nós estamos vivenciando nesses dias. Eu estou falando de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você um momento da vida de Jesus, um momento em que ele experimentou os mesmos sentimentos e sensações que nós estamos experimentando neste tempo. O texto a que me refiro está em Lucas, capítulo 22. E o texto começa com Jesus reclinado à mesa com seus 12 amigos. E durante aquela ceia, o Senhor anuncia que seria traído e morto numa cruz em favor de muito. Logo em seguida, Jesus compartilha o pão e o cálice e depois então se dirige para o Monte das Oliveiras, acompanhado de seus discípulos. Chegando lá, Jesus procura um lugar reservado chamado Getsêmani e leva consigo apenas Pedro, Tiago e João. E ali no Getsêmani, Jesus passaria por uma experiência dolorosa, que ao meu ver seria mais dolorosa que a própria cruz. Ali no Getsêmani, Jesus experimentou as piores sensações. Foi ali também que ele nos ensinou as melhores lições. Se eu absorver as lições do Getsêmani, serei capaz de enfrentar todas as adversidades que surgirem no meu caminho. Creio que num tempo como este que estamos vivendo, seria importante olhar nos ensinamentos de Jesus no Getsêmani, porque o Getsêmani nos ensina que não estamos isentos da dor. Veja o verso 44, quando o texto diz: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Sim, ali estava o Filho de Deus com o coração cheio de tristeza e tomado por uma angústia indescritível. O próprio Jesus chega a dizer em Mateus 26:38 que sua tristeza era mortal, ou seja, era algo extremamente doloroso. Essa é a dor da alma, uma dor capaz de se externar fisicamente. No Evangelho de Lucas 22:44, o texto está dizendo que a sua angústia, o seu estado de estresse era tanto que o seu suor se tornou em sangue. Essa situação era resultado da dificuldade daquele momento. A dificuldade era tanta, o estresse era tanto, que Jesus pede ao Pai: afasta de mim esse cálice. Mas é preciso entender que Jesus não está querendo fugir da cruz. Jesus não está querendo se ver livre da cruz. Ele está querendo se ver livre daquela angústia, daquele estresse, daquele momento. É como se Jesus quisesse abreviar aquele tempo, pular o tempo e ir direto para a cruz, sem precisar ver a traição, sem precisar ver a negação de Pedro, sem precisar ver o desespero dos seus amigos, nem a arrogância daqueles que se levantavam contra ele.
Mas Jesus não foi atendido no seu pedido, porque a angústia, o estresse e tudo que iria acontecer naquele momento eram parte da cruz. Veja, meu irmão, muitas lutas, muitas dificuldades fazem parte do caminho que estamos caminhando. O próprio Jesus disse que seus discípulos deveriam tomar a sua cruz. E tomar a cruz implica em viver a fé no mundo confuso. Tomar a cruz significa ser peregrino numa terra de dores, numa terra de caos muitas vezes. E o próprio Jesus, quando orava por nós, disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. João 17:15. O apóstolo Paulo, que pediu em oração o livramento do espinho na carne, teve como resposta: a minha graça te basta. Eu quero dizer para você que as doenças, as perdas, as perseguições, o vale da sombra da morte, tudo isso fazem parte do deserto que trilhamos até alcançarmos a terra prometida pelo nosso Deus. Enquanto andarmos por esta terra, não estaremos isentos dos espinhos, porque os espinhos fazem parte deste caminho. Os cristãos não são super-heróis, não somos inatingíveis, não somos imunes às tempestades e às adversidades deste mundo. O Covid-19 é apenas mais um espinho no nosso caminho. Devemos nos cuidar, devemos vigiar, mas nunca desfalecer ou enfraquecer na fé, porque tudo o que estamos vivendo é parte do contexto do mundo em que estamos inseridos. Isso me faz pensar nos jovens Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, que foram lançados numa fornalha. É interessante lembrar das palavras dos jovens diante da morte iminente: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Daniel 3, 17 e 18. Aqueles jovens sabiam que a fornalha era parte do contexto em que viviam e teriam que enfrentá-la. Deus poderia livrá-los? Sim. Mas se não livrasse, mudaria alguma coisa na fé daqueles jovens? Não. Porque a fé daqueles jovens não estava afirmada naquilo que Deus poderia fazer, mas naquilo que Deus era para eles. O Getsemane nos ensina que não estamos livres dos acontecimentos deste mundo, que durante a nossa caminhada de fé enfrentaremos duras provações e tentações. Portanto, não se assombre, não se assuste. Apenas viva a sua fé no meio do caos. Viva a sua fé com responsabilidade, amando a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Pois a nossa fé deve estar firmada no Senhor. Amém? A segunda lição do Getsemane é que não estamos sozinhos. O verso 42 e 43 diz assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E o versículo 43 diz assim: apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Se por um lado a experiência do Getsemane nos ensina que não estamos isentos da dor, que não somos super-heróis, que não estamos isentos das dificuldades desta vida, porque nós estamos vivos e caminhamos por esta terra, a mesma experiência de Jesus nos mostra que no mundo de caos nós não estamos sozinhos. O verso 43 de Lucas 22 mostra que enquanto Jesus chorava, um anjo enviado do céu vinha para fortalecer. Essa força divina capacitou o nosso Jesus a orar mais intensamente, estando ele angustiado,
orou ainda mais intensamente, diz o texto. É maravilhoso, irmãos, saber que os filhos de Deus não andam sozinhos. Saber que nós não estamos abandonados nesta terra. Saber que nós não estamos largados no meio de um deserto, caminhando para uma terra nova. Não, nós não estamos sozinhos. Estamos bem acompanhados do nosso bom Deus. Você se lembra do apóstolo Paulo, atravessando o mar rumo à Itália, onde ele e alguns prisioneiros seriam apresentados a César? O texto de Atos 27 diz isso. E o texto diz que o navio estava aportado perto da cidade de Lazéia, se preparando para continuar a sua viagem. E o texto também diz que Paulo foi avisado pelo Espírito Santo para que pedisse ao centurião que cancelasse a viagem. Mas o texto também diz que Paulo não foi atendido. O resultado foi uma verdadeira tragédia, pois o navio foi açoitado violentamente pelos ventos durante uma tempestade, e todos os que estavam com Paulo ficaram desesperados. E foi no meio desse desespero que Paulo reuniu toda a tripulação e anunciou que recebera a visita de um anjo da parte de Deus, que o avisou que ninguém que estivesse com ele perderia a vida. Irmãos, Paulo nunca esteve sozinho. Desde o momento em que subiu naquele barco, o Senhor estava com ele. O mesmo aconteceu com os amigos de Daniel na fornalha, em Daniel capítulo 3. A Bíblia diz que Nabucodonosor ficou furioso com a demonstração de fé dos 3 jovens e ordenou que a fornalha fosse aquecida 3 vezes mais do que era de costume. Para você entender isso, a Bíblia diz que o calor produzido pela fornalha era tão intenso que os homens que carregavam os jovens até a boca da fornalha morreram. Mas Nabucodonosor teve uma surpresa. O maravilhoso do texto foi que Nabucodonosor, quando olhou para dentro da fornalha, teve uma visão da qual ele nunca se esqueceu. O versículo 24 e 25 de Daniel 3 diz assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. O 4º homem era o Deus conosco, era Deus presente na vida daqueles jovens. Deus não abandona os seus filhos, não importa a situação que estejamos atravessando, Deus não nos abandona. Jesus está no Getsêmani. Jesus estava no Getsêmani. Ele sabia que logo os discípulos seriam dispersos, e por isso lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 32, o próprio Senhor disse: aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Hoje, essa palavra do Senhor se aplica ao nosso coração. Às vezes nos sentimos deprimidos, desencorajados pela intimidação do inimigo. Contudo, temos de nos lembrar que não estamos sozinhos. Deus está conosco. Os seus anjos se acampam ao nosso redor para nos livrar do mal. E a palavra de Deus em Mateus 28, 20, o próprio Senhor afirma que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então, quando olhamos para o Getsêmani, nós encontramos o Cristo nos mostrando que devemos manter a nossa fé, porque não estamos sozinhos. É verdade que por estarmos no mundo, nós estamos sujeitos às tragédias deste mundo. É verdade que neste mundo nós enfrentaremos tantos males, tantas dificuldades, como estamos enfrentando nos dias de hoje.
Mas o Senhor nos faz lembrar que não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus nos guiará, como o pastor do Salmo 23 guia o seu rebanho rumo às águas tranquilas. Entenda, meu irmão, você não é um super-herói. Você anda por esta terra e está sujeito a todas as dificuldades deste mundo. Mas não se desespere, não entre em pânico. Creia que Deus cuida dos seus. Viva a sua fé com responsabilidade. Viva a sua fé com amor. Viva a sua fé com cuidado. Cuide dos seus, cuide de você e creia, Deus está contigo em todo momento. Eu quero convidar você agora a curvar a sua cabeça, aí onde você está, na sua casa, com a sua família, e vamos orar juntos agora em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem sempre uma palavra especial para o nosso coração. O Senhor, ó Deus, conhece a nossa vida e sabe do que estamos vivendo nesse momento. O Senhor sabe, Deus amado, que o nosso país, que a nossa cidade, que o nosso estado está vivendo um tempo de desespero. Muitas pessoas estão se lamentando, muitas pessoas estão desesperadas. Mas nós queremos, Deus amado, neste momento, pedir ao Senhor que nos fortaleça, que nos ajude, para que como cristãos possamos viver a nossa fé e mostrar ao mundo desesperado que nós confiamos num Deus que é todo-poderoso. Mostrar ao mundo desesperado que nós estamos neste mundo e que estamos sujeitos às mesmas dificuldades, mas temos um Deus que é sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, a viver este tempo debaixo da Tua graça e viver este tempo como testemunhas vivas do Seu amor e do Seu poder. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. Você está cantando essa última música. Queria que você na sua casa adorasse o Senhor. Creio que todos conheçam essa música. Adore Ele. Teu
Nós queremos agradecer a presença de todos vocês que ficaram conosco até o final. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua semana, que possamos estar todos juntos, fortalecidos na força e no poder do Senhor. E eu quero fazer um desafio para você que gosta de louvar, para você que gosta de meditar na palavra. Pode gravar um vídeo aí da sua casa com um louvor, com um poema, uma meditação, e manda aqui para a equipe de multimídia da igreja, e nós estaremos postando nos nossos canais Facebook, YouTube, e a sua mensagem poderá também durante a semana ser passada lá. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus fortaleça a nossa fé e que nós possamos trazer à memória somente aquilo que nos dá esperança, esperança de dias melhores, esperança de um futuro na presença do Senhor. Olhe sempre para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé.